Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Praça de Pedro. Ao meu lado tenho o Padre António Santana, que é o Diretor Nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, e ao lado o seu adjunto, o Padre Nelson Faria. Vamos então dar por início este primeiro episódio, começar por apresentar a Rede Mundial de Oração do Papa, saber o que é e em que é que trabalha relativamente às intenções do Papa. Padre António, vamos começar por si. Afinal, Sim. o que é a Rede Mundial da Oração do Papa e o que é que são as intenções do Papa? Sim, então, a Rede Mundial de Oração do Papa é uma obra pontifícia que está ao serviço da missão da Igreja, nomeadamente das intenções de oração do Papa. Portanto, o Papa vai pedindo à Igreja para rezar por aquilo que lhe está no coração e que são as grandes intenções que vivemos no tempo presente, e a Rede Mundial de Oração do Papa difunde estas intenções, seja através deste vídeo do Papa em que apresentamos as intenções mensais de oração, ou seja através do Click to Pray, enfim, ou de cada vez que o Papa pede ao mundo para rezar por uma intenção concreta, nós estamos aqui como a voz do Papa para estes temas orantes que somos todos convidados a rezar com o Papa. E essas intenções do Papa, há todos os meses uma intenção do Papa. Sim, Qual é a sim. intenção do Papa para este mês? Assim, o Papa todos os meses convida os fiéis a rezarem por uma intenção. Pode ser uma intenção que esteja mais diretamente ligada com a vida da Igreja, ou então intenções mais gerais que acompanham qualquer ser humano. Neste mês de janeiro, para começarmos o ano de 2024, o Papa escolhe uma intenção que está mais ligada à vida dos cristãos, que é rezarmos pela diversidade de carismas dentro da Igreja. Pronto, estamos no mês de janeiro em que no dia 25 celebramos a conversão de São Paulo, e essa semana é a semana de oração pela unidade dos cristãos, e portanto esta intenção tem estas duas dimensões. Por um lado, este lado mais ecuménico de rezarmos por todas as igrejas cristãs, para que nos vamos aproximando uns dos outros, mas depois de forma particular pelas diferentes igrejas que compõem a nossa Igreja Católica. Nós não somos uniformes nos nossos ritos, nas nossas culturas, e o Papa quer alertar-nos para esta diversidade, que é uma riqueza e que nos compõe e que nos estrutura, e portanto para rezarmos uns pelos outros. É um bocado estranho, porque eu estou habituado, por exemplo, cá em Portugal, a Igreja Católica tem o seu próprio rito. Sim, nós somos uma igreja no Ocidente, somos a igreja latina, temos um rito latino que aquele que celebramos é em rito romano. Pronto, mas a igreja é muito mais diversa e tem muitos outros ritos. Aqui no nosso Ocidente, a igreja latina tem, por exemplo, na Diocese de Milão e ali nos arredores, em algumas paróquias de Bérgamo, de Lugano, celebra-se em rito ambrosiano, que é um rito muito antigo, vem desde o século IV, deste Santo Ambrósio, e é um rito obrigatório na Diocese de Milão. Temos, por exemplo, o rito cartucho, dos nossos irmãos cartuchos que vivem, têm os seus mosteiros no nosso mundo ocidental e que celebram no seu próprio rito. E depois temos todas estas igrejas orientais, muitas delas em comunhão com a Igreja Católica, portanto são católicos como nós, da Igreja Una, Santa Católica e Apostólica, mas que depois celebram nos seus ritos, e temos desde ritos alexandrinos, como é o caso da Igreja Copta Católica do Egito, ou até a Igreja Etíope. Temos ritos antioquenos, como é o caso da Igreja maronita, que vem de origem libanesa. Depois temos imensas igrejas bizantinas, é o caso da Igreja Católica, greco-católica ucraniana, por exemplo. Depois também temos igrejas... É incrível a quantidade. Sim, temos mais dois ritos, o rito armeno e temos ainda o rito siríaco, em que temos as igrejas, por exemplo, da Índia, a igreja Siro-Malabar. São igrejas que têm a sua expressão cultural própria e ritual, mas que são católicos como nós. Muito bem. Padre Nelson, o que é que levou o Papa Francisco a escolher este tema da diversidade da Igreja já no primeiro mês de janeiro? Eu acho que isto está muito relacionado com uma preocupação grande que o Papa tem desde o início. Primeiro com a sociedade em geral, que tem, acho que a insegurança dos tempos. De alguma maneira, como o Papa Francisco costuma dizer, esta era, que não é uma era da mudança, mas sim uma mudança de era, está a criar a necessidade das pessoas terem algo ao qual se agarrar.
E esta necessidade, esta necessidade que as pessoas têm de se agarrar a algo está a tornar-se está a tentar encontrar resposta em identidades muito fortes. Então a minha maneira de mostrar que sei quem sou e que tenho um rumo é agarrar-me a uma identidade muito forte. E acho que o Papa Francisco, que desde o início, até sabe por ter vindo da Argentina, ter nascido, lá está, a Igreja de Rito Latino, mas América Latina, e sempre teve uma postura que é muito comum na Argentina, de olhar para a importância da cultura como lugar onde uma igreja nasce. Ali depois do Vaticano II, ali uma corrente teológica muito forte chamada Teologia do Povo. E o Papa Francisco entra nesta teologia. E o que acontece com tudo isto, com toda esta necessidade, é o Papa estar muito atento não só à questão de acolher o diferente, mas também de recordar a própria Igreja da diversidade dentro da Igreja. Até porque é necessário a própria Igreja adaptar-se à cultura onde está instalada. Sim, aí há sempre aqui uma pau de dois bicos. Por um lado, acho que não podemos negar que a cultura também pode ser lugar de revelação de Deus. Por outro, temos de ter atenção que a cultura não é Deus. E não podemos substituir a tradição da Igreja, a história da Igreja, a revelação de Cristo pela cultura. Eu aqui às vezes eu vou-me lembrando de uma imagem do Evangelho, que é a tempestade. Ou seja, nós estamos hoje numa grande tempestade política, económica, social, espiritual. Ou seja, um tempo de instabilidade, nós sentimos isto. E a imagem que eu mais me lembro é a de Jesus a caminhar sobre as águas. Nós somos Pedro, Realmente marcante. fora do barco, a sentir que nos estamos a afogar. E o que é que o Papa nos está a tentar recordar? Uns de nós estão a tentar voltar pelas suas próprias forças a nadar para o barco de onde saíram, para a barca de Pedro. Mas o que é que está a acontecer? Como é que, normal de uma tempestade, a barca já não está no mesmo sítio. Então estão a voltar para uma igreja que já não existe e que se calhar nunca existiu. Mas pronto, mas que pelo menos agora já não está no mesmo sítio. Outros estão a tentar andar sobre as águas fazendo conta que a tempestade não existe. Não, isto é só um ventinho. Isto até é bom, faz-me bem à pele. Então nem uma coisa nem outra. O que o Papa Francisco está a tentar dizer é olhar para Cristo, pedir ao Espírito Santo e confiar que o Espírito Santo nos vai mostrar o caminho. E que a única maneira que nós temos de fazer, ou aquilo que nós temos de fazer, não é, em momentos de tempestade, tentar voltar para o barco salva-vidas, pelo nosso próprio esforço, nem fazer de conta que a tempestade não é real. O que nós temos de fazer é pedir a Cristo que nos dê a mão, procurá-lo. Por isso é que mesmo esta intenção começa com pedir ao Espírito Santo que nos ajude a... Pois, exatamente, eu estava a pensar no mesmo. É interessante que a intenção formulada de uma forma mais rápida é rezamos pela diversidade da Igreja, mas o Papa diz que peçamos ao Espírito Santo, porque é o Espírito que nos infunde os diferentes carismas dentro da Igreja. E, portanto, lembra exatamente isto que o Padre Nelson está a dizer, que pronto, e é o Espírito que nos move e move-nos a todos com tonalidades diferentes na mesma direção, que é a direção de Cristo. Pronto, e acho que essa aqui é a grande beleza desta intenção. Pronto, e o Papa diz que é uma riqueza, portanto não diz só rezemos pela diversidade, o Papa sublinha muito isto. A diversidade é uma riqueza muito grande e, portanto, cada um com o seu carisma infundido pelo Espírito, pronto, tornamos a Igreja muito mais rica. O Papa Francisco, pelo aquilo que eu ouvi, fala-nos em não termos medo da própria diversidade da Igreja. Porquê não termos medo da diversidade da Igreja? Há aqui, nós às vezes esquecemos que nós somos nós não fomos criados no meio do nada. Ou seja, eu que estou aqui, o Nelson, são uns milhõezinhos de anos de evolução e uns milhares largos de anos de Homo sapiens, e nós fomos adaptando-nos e fomos encontrando instintos de sobrevivência, e de alguma maneira nós temos aqui metido na cabeça que tudo o que é estranho pode ser um inimigo. Tudo o que não é parecido comigo há que guardar alguma distância. Quase como com o perigo de perder a minha identidade, não é? Sim. Tal e qual. Tal e qual é, que acaba por ser isto. Então, esta é uma das revoluções cristãs. Não é? Quando São Paulo escreve, já não há nem judeu nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem mulher, nem homem. Somos todos filhos. Isto é uma grande revolução. Isto que hoje em dia se tornou direitos humanos.
Os direitos humanos não apareceram do nada. Os direitos humanos são um dos mais belos frutos da tradição judaico-cristã, que é o outro não é um inimigo. E não só como nos judeus, desculpa, estou a ser aqui um bocadinho injusto, mas no Antigo Testamento passa-se o outro não só não é um inimigo, mas o estrangeiro é um amigo que se tem de cuidar. Jesus vai mais longe. Ele não é só um amigo, ou a possibilidade do amigo, é um irmão. E isto é algo que nós fomos perdendo com toda esta erosão da sociedade. O que é o Estado? O que é ser português? O que é viver em Lisboa, em Braga? Se calhar em sítios mais pequenos não se nota tanto porque há uma identidade mais forte. Mas nas grandes cidades, e acho mesmo nos sítios com menos densidade demográfica, ou seja, com menos população, mas em que nós começamos a viver cada vez mais isolados, nós estamos a precisar, como de pão para a boca, de algo a que nos agarrar. E muitas vezes vamos tentar agarrar coisas que nos parecem sólidas e boas, só que nos esquecemos de algo muito simples, que é algo que seja incrivelmente sólido e estático, vai partir. Porque é que as árvores não racham? Quer dizer, às vezes racham, quando o vento é mesmo muito forte. Se nós repararmos, elas são muito sólidas, mas quando o vento vem, elas conseguem oscilar com o vento. Elas preocupam-se com as raízes. E é isto que o Papa nos quer A nossa base. recordar. Sim, e por isso também, é uma sabedoria incrível. É uma sabedoria já com quase 200 anos, que vem do apostolado da oração, que é não só a intenção mensal, mas as atitudes. Ou seja, cada mês, o Papa Francisco não só nos apresenta rezem por isto, mas diz que cada dia ofereçam as vossas obras, os vossos pensamentos, os vossos sentimentos por esta intenção. E deixa que ela seja um foco de conversão. E isto para nós muitas vezes é uma dificuldade. Ou não temos tempo para fazer um retiro, não temos um diretor espiritual, as homilias do padre não são as mais entusiasmantes, as mais desafiantes a nível espiritual. E então há umas atitudes que nos são oferecidas pela rede de oração do Papa que são como pontos de trabalho durante o mês. Neste mês, para dizer assim rapidamente, a primeira é a diversidade, como estava um bocado o Padre António a dizer, ver a diversidade como um dom. Vê-la e vivê-la, não é? E vivê-la, sim, e trabalhar isto. Ou seja, isto é como interiormente eu começar a olhar para o meu coração e começar a perguntar-me, a diversidade é mesmo um dom ou não? Reconhecer a riqueza do outro. Este tipo que é diferente de mim, que riqueza que ele traz. Em vez de às vezes cairmos na inveja. O Padre António sabe imenso sobre padres da igreja. Eu tenho duas opções. Ou eu passo a vida inteira com inveja dele e cada vez que o Pedro elogiar o Padre António, porque ele de repente lembra-se que Santo Efraio Sírio disse não sei o quê e eu sou um nabo, eu tenho inveja dele, ou então digo, que bom que ele sabe estas coisas e eu alegro-me com ele. A diversidade, o reconhecer a riqueza, também este acolher o outro como ele é e perguntar-me não tanto como é que este tipo é diferente de mim, mas muito mais como é que nos complementamos um ao tal e outro. qual. Pois. Sim. Agradecer e colocar tudo isto ao serviço. Que é uma coisa que o Papa Francisco quer, que não seja só vamos rezar é como é que eu coloco a minha diversidade ao serviço e como é que eu ajudo o Pedro a colocar a sua diversidade ao serviço. O Padre António e o Padre António a mim. Porque às vezes nós conhecemos dons nos outros, mas não damos oportunidade, não dizemos, olha, tu que fazes isto tão bem, aproveita, vai por aqui. E deixa-me complementar uma última atitude que o Papa fala, que é a alegria. É de facto uma alegria muito grande nós sermos diferentes uns dos outros, porque também como o Padre Nelson estava a dizer, nós hoje vivemos num mundo globalizado e o mundo digital aproxima-nos uns dos outros e portanto as barreiras culturais de certa forma que eram distantes tornaram-se próximas, não é? Eu posso rapidamente interagir com pessoas de outros ritos, de outras culturas, de outros povos e por isso a Igreja é muito mais bonita quando nós participamos e acolhemos o outro na sua diferença. Pronto, e o próprio Papa Francisco teve um papel essencial nos últimos anos do ponto de vista intercultural. Claro. Depois também estava e por isso como as atitudes no fundo é um desdobramento da intenção do Papa de uma forma concreta, faz com que a intenção do Papa não seja apenas uma ideia em que eu rezo sozinho, mas à qual eu sou convidado depois a levar a minha vida do dia a dia e portanto eu sou convidado em gestos muito específicos e concretos em transformar a intenção do Papa
numa forma de agir, e por isso rezamos pela diversidade da Igreja, sim, mas depois como é que eu acolho os nossos irmãos que são diferentes de nós? Um exemplo concreto, a revista Mensageiro, todos os meses traz um destaque em que entrevistamos alguém ou em que se dá a conhecer de uma forma muito concreta alguma dimensão da intenção do Papa. A revista Mensageiro de Janeiro tem o testemunho do Padre Ivan, que é o capelão dos imigrantes ucranianos de rito bizantino que vivem ao pé de nós, não é? Muitos de nós temos vizinhos ou pessoas que trabalham ao pé de nós que são ucranianos e que se calhar nem nos damos conta que são católicos como nós de rito bizantino, e por isso que riqueza que é esta pessoa com quem eu trabalho, que celebra a fé e que expressa a sua fé de uma forma diferente da minha, em que mantemos a mesma dimensão dogmática e doutrinal, mas depois na forma cultural cada um de nós celebra de uma forma diferente. Vou conhecer, vou participar um dia na liturgia com ele para o conhecer melhor, e tudo isto no fundo são as atitudes do Papa, e esta é que é a grande riqueza. E no fim também há aqui uma dimensão de alegria que faz parte também da dimensão do cristão que vive a ressurreição, deste espírito que nos habita em todos, mas que a cada um dá uma expressão diferente da fé, sem perdermos aquilo que é comum e que é a unidade do mesmo corpo, pronto, desta mesma Igreja de Cristo. Foi assim apanhado um bocadinho desprevenido, porque para mim a Igreja sempre foi única, sempre pensei que simplesmente houvesse apenas uma Igreja, claro, e não tinha noção que havia uma diversidade tão grande. Essa questão, mas nós nem precisamos de ir, estamos aqui a dar este exemplo e quisemos escolher como destaque para a revista de janeiro, para a revista Mensageiro de Janeiro, este testemunho do Padre Ivan, por ser um rito um bocadinho diferente do nosso rito latino, romano, mas a verdade é que estava aqui há bocado a ver o Padre Nelson, e mesmo hoje nós falamos muito de uma igreja, os mais conservadores ou os mais liberais. Alguma diversidade entre nós também é boa, e às vezes sinto que há uma guerra entre nós, porque tu tens que ser mais conservador como eu, ou eu tenho que ser mais liberal como tu, mas a verdade é que temos que saber dialogar nas diferenças, sem cada um perder depois a sua dimensão. Daí o Papa Francisco dizer para não termos medo. Exatamente, para não termos medo, porque o medo paralisa-nos. E em o Santo Inácio de Loyola, quando fala das regras de discernimento, diz sempre que o medo é do mau espírito, porque o medo paralisa-nos. Isso é uma coisa ótima que é sempre do mau espírito, não há dúvida. E o Papa diz, não tenham medo. Portanto, o Papa também está-nos aqui a tentar purificar de uma tentação de jogar à defesa, em vez de olharmos para o outro como uma riqueza também para mim, porque me pode abrir horizontes. E, portanto, ir ao encontro do outro também com o coração aberto e não na defensiva de quem vai ameaçar alguma coisa de que é meu. E por isso acho bonito. Começamos o mês de janeiro, para começarmos bem o ano, acho que é uma intenção, de certa forma, também universal, e porque nos abre o coração e nos coloca numa atitude de abertura. Pronto, e acho que é por aí que nós devemos caminhar. Ainda no outro dia, a propósito disto, estava nas gravações do Passa a Rezar aqui em Gaia. Passa a Rezar é gravado em Lisboa e em Gaia, nos estúdios da Renascença. Muito obrigado à Renascença por nos ajudar desta maneira, que é incrível. E estava a falar com uma das nossas vozes, que é o João Pedro Mortágua, que esteve na JMJ, e o João Pedro Mortágua disse: uma das coisas mais belas da JMJ é eu ver o quão diferente é a igreja. Todos católicos, mas de repente eu estou a ver o padre com a batina e estou a ver um tipo qualquer não, também um padre, mas que está de havaianas e calções. Qual é que é mais padre? Agora, naturalmente, não estou com isto a dizer que não há momentos em que nós devemos vestir-nos de uma maneira ou de outra. Mas às vezes nós entramos neste tipo de guerras que são acessórias. São acessórias, são coisas do... Uma coisa é, eu entendo que deve ser assim, e parece-me muito bem. Outra coisa é, só assim é que vale. Quando entramos no só assim é que vale, isto não é católico. Não é católico nem é evangélico, não é? Porque Jesus diz que nós somos irmãos, não somos adversários. E nós muitas vezes olhamos para o outro com uma atitude de desconfiança. O outro é meu rival. Não, nós somos irmãos. E portanto o ponto de partida é esse. É de irmãos que caminham juntos na diferença. Pronto, e vão dialogando, não é? Porque isso é que é verdadeiramente evangélico. E eu tive a oportunidade de estar na Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco disse: a Igreja é para todos. Claro. E também inclui esta diversidade toda na Igreja. Claro. E agora também queria conhecer um bocadinho desta diversidade. O que é que nos diferencia? Qual é o nosso rito que nós utilizamos? Eu sei que acabou por falar há bocadinho que nós temos o rito latino cá em Portugal, mas o que é que nos diferencia dos outros?
Depois também me pergunta para o Padre António. Sim, não pois, sei. Sim, para o Padre António. sim, quando nós falamos em rito latino, não estamos só a pensar no Ocidente, não é? Estamos a pensar no mundo inteiro. Ou seja, culturalmente o rito latino nasce com o Império Romano do Ocidente. Mas claro que encontramos cristãos de rito latino até em países orientais. Mas a base parte do nosso Ocidente. E no século IV há um rei que é o Clovis, que foi o rei dos francos, que foi o rei que se converteu e que pediu o batismo na Igreja Católica para si e para os nobres da Gália, onde hoje temos a França. E esta conversão de Clovis foi, de certa forma, importante, porque trouxe para todo o Ocidente uma visão unificada da fé. Pronto, sabemos que quando os povos, que nós dizemos bárbaros, que vêm do outro lado do Danúbio, os povos germanos, quando entram no Império Romano, à medida que se vão cristianizando, vão também, de certa forma, uniformizando o nosso rito latino. E este Clovis é que é o responsável por trazer para o Ocidente o rito romano, que era o rito de Roma. Ele tinha o seu rito galicano, aqui na Península Ibérica tínhamos o rito moçárabe, para dar 2 exemplos, mas o rito romano vai absorver os outros ritos e vai nos tornar, de certa forma, todos unificados, tirando a Diocese de Milão, como tinha dito, em que o rito ambrosiano nunca se perdeu, mas a verdade é que nós temos uma forma de celebrar muito própria, que é a nossa, enfim, que tem o nosso calendário litúrgico, tem as leituras próprias, tem depois uma forma até celebrativa da Eucaristia que é muito comum, mas só para dar um exemplo, o rito ambrosiano é um rito que tem 6 semanas de Advento, enquanto que nós temos 4 semanas de Advento. O rito ambrosiano começa a Quaresma no domingo, nós começamos antes, depois do Carnaval, na quarta-feira de cinzas. São 2 exemplos. Por exemplo, a nível até celebrativo, o rito ambrosiano faz o abraço da paz antes do ofertório. Nós fazemos depois da oração eucarística, a seguir ao Pai Nosso, temos o abraço da paz. E é um exemplo muito bonito, porque quando Jesus diz se fores entregar uma oferta ao altar e tiveres alguma quesilha com o teu irmão, vai primeiro reconciliar-te com ele. Por isso é que no rito ambrosiano o abraço da paz é antes do ofertório. Primeiro vai reconciliar com o teu irmão e depois então oferece dentro do altar as ofertas. Claro que nós depois temos uma outra leitura, que é nós celebramos, nós fazemos o abraço da paz depois a seguir para nos purificarmos para receber a comunhão. Mas pronto, são só 2 exemplos para mostrar como a Igreja é muito... A nossa Igreja Latina também tem as suas diferenças. É incrível como a Igreja é única e tem tantas identidades por todo o mundo. E o pulmão oriental da Igreja? Falar um bocadinho do pulmão oriental da Igreja. Isso é uma expressão, se não me engano, do Papa João Paulo II, que através de um documento fala desta riqueza dos 2 pulmões da Igreja. E ele aqui está a referir-se ao pulmão latino e ao pulmão oriental. Pronto, sabendo depois o pulmão oriental tem estas igrejas particulares que estão em comunhão com a Igreja Católica, portanto, que também têm os seus irmãos e congêneros orientais, né? Portanto, nós podemos encontrar a Igreja Oriental Copta e a Igreja Católica Copta, a Igreja grega ou a Igreja Greco-Católica. Portanto, a nível celebrativo estão mais perto eles dos seus irmãos ortodoxos, mas depois a nível dogmático e doutrinal, e porque estão em comunhão com a Igreja de Roma, pronto, são católicos como nós. E vale a pena procurar e descobrir um bocadinho, e lendo o destaque da revista Mensageiro deste mês de janeiro, encontra-se aqui um bocadinho da diversidade na unidade da mesma Igreja. É incrível esta diversidade na Igreja. Agora estamos a caminhar a passos largos para o final do podcast, desta nossa conversa. Padre Nelson, queria conhecer um bocadinho da sua experiência com a diversidade da Igreja. Ui, credo. Quase nua. Há algo que eu acho mais do pulmão oriental, que é um dos meus livros favoritos, é Os Relatos de um Peregrino Russo. Que é uma coisa extraordinária mesmo, é um tesouro da Igreja, onde somos introduzidos à oração do nome de Jesus, que ela sabe, algo que Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador, e continuar repetindo, ou seja, é uma espécie de uma ejaculatória que nós vamos repetindo continuamente, e entramos nesta, tentar alcançar a oração constante. E isso é algo que me foi ajudando sempre muito, e que eu gosto de particularmente. Há mesmo um livro do AO, que é a oração do nome de Jesus, escrito por um cartucho, que é das coisas que me dá mais gozo, que é os cartuchos raramente assinam o livro.
Eles escrevem, assinam um cartucho para entrar neste mistério. E depois há realmente uma experiência muito, olha, muito bela mesmo. Isso era da experiência mais de riqueza da igreja que eu tive, que foi em 2014. Estava em Roma com um grupo de jesuítas de toda a Europa. E em 2014 foi quando começou a guerra na Crimeia. Foi a invasão da Crimeia pela Rússia. E num dos dias, um dos jesuítas estava connosco, era o Jim Grummer, que era assistente do padre-geral na altura, um norte-americano. Ele é birritual, ou seja, ele pode celebrar no rito latino e também, e como a família dele era de origem ucraniana, ele tinha licença para poder celebrar também na Igreja Católica Ucraniana. Exatamente, greco-católica. Greco-católica ucraniana. E então, contámos ali jesuítas, portugueses, espanhóis, ou seja, toda a Europa, Egito, Líbano, Rússia, Polónia, Ucrânia. Portanto, imaginem a tensão que pode existir num grupo de gente em que sabemos que há países em guerra. Aquilo foi vivido com grande harmonia, ou seja, foi um encontro mesmo bom neste sentido de encontro. Falou-se algumas vezes do tema, mas sempre com bastante respeito e cuidado. Também não iríamos nós a resolver o problema, mas tivemos uma oração na Cúria, ou seja, na sede dos jesuítas em Roma, em que há lá uma pequena capelinha oriental e este Jim Grummer orientou-nos numa oração em ucraniano, em que era a oração pelos mortos, ou seja, rezar por todos aqueles que foram vítimas da guerra. Em que tivemos a sorte de ter os polacos, os ucranianos, os russos que sabiam cantar. A beleza dos cantos ortodoxos é extraordinária. Outra coisa também que se pode fazer é procurar cantos ortodoxos, têm umas vozes belíssimas. E realmente é isto, é a espiritualidade que marca bastante esta oração com gente de todo o lado. Mas posso fazer também aqui um convite. Em Roma, várias vezes participei nesta semana de oração pela unidade dos cristãos. Em Roma costuma fazer-se, durante esta semana, um calendário de missas e estes diferentes ritos católicos, seja o rito romano, seja depois os ritos orientais, costuma haver todos os dias uma missa organizada por uma destas igrejas católicas. Pronto, pois, para nós que somos de rito romano, precisamos do guião para poder acompanhar por exemplo, a igreja bizantina que celebra segundo a liturgia de São João Crisóstomo, com estes cânticos que para nós são estranhos, mas é uma experiência bonita de acompanhar uma vez por dia, durante essa semana, ir aos diferentes ritos e pensar: estes meus irmãos católicos celebram desta forma. Pronto, nós aqui em Portugal não temos essa possibilidade disto, mas penso que há sempre um dia mais solene na semana de oração pela unidade dos cristãos, pelo menos em Lisboa sei que há, aí mais ecuménico com os nossos irmãos cristãos não católicos. Há uma celebração aberta a toda a gente e pode ser uma oportunidade. Em Lisboa normalmente costuma ser no Colégio João de Brito, na igreja do colégio, e quem puder e quiser participar, pronto, é uma oração mais ecuménica, portanto não é uma Eucaristia, é apenas vamos rezar juntos, mas em que se consegue perceber alguma coisa dos traços das diferentes confissões, e há uma experiência que vale a pena participar também, como sentir de quem caminha com os irmãos à procura da mesma unidade, e todos olhar, como dizia há bocado o Padre Nelson, para a cabeça deste corpo diverso que é Cristo. E sobre a identidade, o João Paulo II estava um bocado a lembrar de uma coisa incrível, que às vezes nós andamos aqui no quem é que é tradicionalista, quem é que é progressista, quem é que é dos jesuítas, quem é que é dos franciscanos, quem é que é da paróquia A, B, C, carisma, Y, Z, mesmo para além dos ritos. E o João Paulo II tem uma frase ótima numa das suas homilias, que é: a nossa identidade é a ressurreição e o nosso cântico é a aleluia. A minha identidade é a ressurreição e o meu cântico é a aleluia. Que é incrível. Fabuloso. Bem, terminamos por hoje aqui o nosso primeiro podcast da Praça de Pedro. Estamos finalizado. Voltamos já no dia 22 de janeiro com o padre Nuno Tovar Lemos, um convidado muito especial, que lançou um livro recentemente, Cartas a um Jovem Ateu. Está a ser um sucesso. Fique atento. Fechamos por aqui. Reze por nós. Nós estamos a rezar por si.